Misericórdia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, eu, pastor Jussi Eduardo Costa, membro da Primeira Igreja Batista de São Paulo, estou aqui para compartilhar com você, meu amigo e meu irmão, uma porção da palavra de Deus para nossa edificação e ensino. E hoje eu quero ler um versículo que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 13, que diz assim: E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. O apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja, a igreja de Corinto, no primeiro século, uma igreja que realmente tinha todas as manifestações espirituais do Espírito Santo no meio dos seus cultos. A igreja de Coríntios era dotada de muitos dons, de muitos ministérios. Mas a igreja de Corinto, como outras igrejas do primeiro século, viviam momentos difíceis e viviam momentos de pensamentos contrários dentro da sua própria formação. E um desses pensamentos era a questão do comer, do beber, guardar dias específicos, celebrar festas específicas. E o apóstolo Paulo escreve isso não uma vez, mas ele escreve isso também lá na sua carta à igreja de Roma, aos Romanos, capítulo 14, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, gozo e paz no Espírito Santo. Paulo também lá em Romanos 14 vai dizer que não é certo ter um dia especial para servir ao Senhor, porque todos os dias pertencem ao Senhor. Que também não é certo termos celebrações específicas, porque todos os encontros da Igreja do Senhor Jesus são encontros para a celebração da fé, são encontros para a celebração de adoração, de louvor, de glorificação, de edificação, de pregação do Evangelho. Então, Paulo deixa muito claro que essas coisas de ficar discutindo, eu guardo segunda-feira, eu guardo terça, eu guardo quarta, eu guardo quinta, sábado, domingo, ou eu celebro essa festa, eu não celebro essa festa. Eu conheço pessoas que não gostam de celebrar o Natal no dia 25 de dezembro, porque sabem que o dia 25 de dezembro não é, nunca foi e nunca será a verdadeira data que Jesus nasceu. Segundo a Bíblia e segundo o estudo histórico, até mesmo acadêmico, mostra que Jesus nasceu entre mês de março e mês de abril. Então, isso independe. Estas celebrações nada mais são do que exemplificações de agradecimentos a Deus porque Jesus nasceu, porque Jesus morreu, porque Jesus ressuscitou. Mas a nossa fé não está baseada nestas coisas. A nossa fé não está baseada nestas celebrações. A nossa fé está baseada em Jesus Cristo, ressurreto, que vive em nós pelo seu Espírito Santo, o Jesus que nos perdoou, o Jesus que nos salvou e que pelo seu Espírito nos leva a andar em santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É isso que nós temos que nos focar, é isso que nós devemos caminhar, firmes e fortes. Por quê? A santificação é algo mais do que importante na vida do crente, porque a santificação tem a ver com a nossa conduta. Não adianta nada eu pregar que não se deve roubar e eu roubar, que não se deve mentir e eu mentir.
que eu pregar que não se deve prostituir e eu prostituir. Isso não casa, isso não une, muito pelo contrário, isso escandaliza. E é isso que Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios capítulo 8. Ele está tratando do escândalo. Mas que tipo de escândalo? Havia alguns irmãos na igreja de Corinto que sentavam na mesa para comer comidas oferecidas a outros deuses, oferecidas a outras entidades. Só que não existe nenhum registro bíblico do Novo Testamento que proíba que se coma de uma carne ou de qualquer comida que tenha sido oferecida a um santo ou a um Deus desconhecido. Se fosse assim, nós estaríamos com um grande problema. Ao visitarmos Salvador, na Bahia, teríamos um problema que não poderíamos comer nada, porque quase todos os pratos típicos lá em Salvador, na Bahia, são oferecidos a alguma entidade que nós não entendemos como entidades celestiais. Então, é um problema sério. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está tratando que alguns irmãos entendiam claramente que o reino de Deus não está baseado em comer, em beber, mas que o reino de Deus está baseado em saber que todas as coisas são santificadas a partir do momento que eu vou comer aquilo, eu dou graças a Deus e oro pedindo a santificação de Deus e eu como em paz. Mas acontece que haviam alguns irmãos na igreja de Corinto que eles são chamados de fracos na fé, que não conseguiam discernir esta verdade. O apóstolo Paulo, tanto em Romanos 14 como aqui em Coríntios 8, ele vai dizer que essas pessoas que ficam discutindo dias certos para a celebração da fé, dias certos de festas, que discute se comer ou beber está correto ou está errado, você entendeu? Ele vai dizer que essas pessoas que ainda são presas a esses detalhes, elas são fracas na fé. Não é que elas não são espirituais, não é que elas não têm Jesus como Salvador, mas simplesmente ainda suas mentes não foram fortalecidas e não foram edificadas a compreender que a realidade da espiritualidade não está nessas coisas. A verdadeira espiritualidade está se apartar do pecado. Tudo aquilo que a Bíblia diz que é pecado, meu irmão e meu amigo, é pecado e continuará sendo, e não há negociação. O que a Bíblia chama de pecado, o que a Bíblia recomenda que não se deve fazer, nós que tememos ao Senhor devemos cumprir à risca. Mas existem muitas coisas que a Bíblia não diz. Mas aí entra o quê? Entra a tua consciência e entra a tua maturidade em compreender pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus aquilo que edifica ou não a tua vida. E com isso você vai ser abençoado. E uma destas compreensões para você que é chamado de forte na fé é compreender a fraqueza do teu irmão e não levar o teu irmão a pecar. E é por isso que o apóstolo Paulo encerra a sua carta aqui no capítulo 8, no versículo 13, dizendo que se é necessário que ele não coma mais carne para não escandalizar um irmão e levar esse irmão a pecar, ele não vai mais comer carne. E aí me vem a grande pergunta que eu fiz a mim mesmo e faço a você. Até que ponto você e eu estamos dispostos a renunciar os nossos prazeres,
renunciar aquilo que para nós não é importante, renunciar o nosso conforto, renunciar a nossa maneira de pensar, renunciar todas as coisas pelos bem-estar do meu irmão que ainda não alcançou o pleno conhecimento e entendimento. Até que ponto eu e você estamos preparados para renunciar todas as coisas pelo bem do nosso irmão? Eu deixo esta pergunta para você. Deixo para que você pense, para que você ore, para que você medite, que não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E a palavra de Deus vai dizer lá em Filipenses que Jesus, sendo Deus, não usurpou o título de ser Deus, o ser Deus, mas ele se fez carne para o bem de todo ser humano. Porque Jesus nasceu, viveu, pregou, morreu, ressuscitou para dar salvação a todo aquele que nele crê. E Jesus é o maior interessado que todo aquele que nele crê, cresça, fortaleça, ande no Espírito e experimente o extraordinário de Deus em suas vidas. Mas talvez aquele nosso irmão novinho na fé, ou aquele nosso irmão até mais antigo na fé, mas ainda não teve uma compreensão, talvez ele tenha que ser respeitado por nós. Ele deva ser o nosso alvo de misericórdia e de amor. Então, deixo mais uma vez esta pergunta: até que ponto você e eu estamos dispostos a renunciar àquilo que pensamos, àquilo que desejamos, àquilo que nós queremos, àquilo que nós fazemos, que não é pecado, mas que pode levar um irmão ao escândalo? E só lembrando, se você ler o capítulo 8 todinho, assim como se você ler Romanos capítulo 14, você vai entender que quando você leva o teu irmão ao escândalo, você comete pecado. Então, o escândalo é um pecado. Que Deus abençoe a tua semana, pense nisso, e que o Espírito Santo de Deus fortaleça a sua igreja a cada dia, mais e mais, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz.